Nessa segunda parte da aula, já que Mendel trabalhou com herança autossômica, nós vamos estar verificando as diversas características que ele verificou na planta e que ele teve a oportunidade de trabalhar, né? Em relação às sementes maduras, ele verificou que ele tinha sementes lisas e sementes rugosas. Em relação à cor dessas sementes, ele verificou que ele tinha sementes amarelas e sementes verdes, flores roxas e brancas, e em relação à vagem, quando madura, ele tinha vagens que ele chamou de inflada e vagens murchas. E em relação à cor, ele tinha vagens verdes e vagens amarelas. Em relação ao posicionamento que as flores, elas estavam nessa planta, ele verificou que ele tinha uma planta em que as flores se distribuíam ao longo da planta, e ele chamou de flores axiais. Numa outra planta, ele verificou que as flores elas estavam mais nas regiões terminais, né? Não estava distribuído ao longo da planta. Então, ele chamou essa planta de planta terminal. Em relação ao caule, plantas de caule longo, plantas de caule curto. Todas essas características Mendel verificou em ervilha e trabalhou com elas. Tais diferenças contrastantes para uma determinada característica são pontos de partida para qualquer análise genética. Como eu disse para vocês, a grande sugestão que Mendel dá: se nós estamos estudando padrão de herança, é necessário que a gente comece com indivíduos puros. Essas formas diferentes, elas podem simplesmente ser chamadas de características, variantes ou fenótipos. Fenótipo é a forma assumida por alguma característica em um indivíduo. Quando eu falo de fenótipo, eu estou falando daquilo que eu estou vendo. A análise de Mendel para as linhagens puras em relação à cor da flor trouxe para ele alguns resultados interessantes. Quando ele trabalhou com a cor da flor, uma coisa que Mendel fez foi o que ele chamou de cruzamento recíproco. O que é esse cruzamento recíproco? Mendel fazia o seguinte: ora ele pegava a flor, a planta de flor roxa, e usava como fêmea nesse cruzamento. Então, vinha aqui, tirava as anteras, né, e usava como fêmea. E a planta com flor branca, ele pegava o grão de pólen para fazer, né, o cruzamento, sendo a flor branca usada como macho. Bom, ele fez isso e ele verificou. Esse P aqui, gente, é de parentais, dos pais, tá? A primeira geração desse cruzamento aqui, que eu tô chamando esse aqui de parental, nós representamos por F1. A segunda geração, F2, F3 e assim sucessivamente. Quando Mendel fez esse cruzamento, ele observou que a primeira geração, a F1, todas as plantas eram roxas. Aí ele inverteu. O que ele fez? Ele pegou a flor branca e usou como fêmea, e a flor roxa como macho. Isso é fazer o cruzamento recíproco. Ora você usa uma flor como macho, ora você usa como fêmea, tá? Ele queria ver se dava algum resultado diferente. Quando ele fez isso, novamente ele observou na geração F1 que todos os indivíduos eram roxos. Então, que conclusão Mendel chegou quando ele fez o cruzamento recíproco? Ele concluiu que não fazia diferença de que modo que o cruzamento era feito. Se o roxo era o macho ou fêmea, não importava. Ele sempre ia ter a descendência em F1 a mesma característica. Aí o que ele fez? Ele deixou que essas plantas ficassem no campo e o que aconteceu? A autofecundação, tá? Quando ocorreu essa autofecundação, ele quantificou os indivíduos da geração F2. E ele observou que essas plantas produziram 929 sementes. Bom, então ele
começa a fazer um cálculo matemático do resultado que ele tinha. A contagem do número de fenótipos de F2 marcou o nascimento da genética moderna. O que Mendel fez? Ele observou que dessas 929 plantas da geração F2, 705 tinham cor roxa, 224 cor branca. Quando ele foi ver a proporção dessas características nessa geração, ele observou que ele tinha, 705 para 224, uma proporção de 3 para 1. Bom, então ele resolveu quantificar a geração F2 de todos os cruzamentos que ele fez. E olha que surpreendente, né? Aqui nós temos um quadro e nesse quadro mostra os diferentes cruzamentos com as características que Mendel avaliou, o que ele obteve em F1 na primeira geração, o que ele obteve na segunda geração e em quais proporções. Se nós analisarmos aqui, ó, sementes lisas com sementes rugosas, em F1 todas as sementes eram lisas. Em F2, 5.474 eram lisas, 1.850 rugosas. Isso aqui me dá qual proporção? Aproximadamente 3 para 1. Tá? Sementes amarelas e verdes. Na primeira geração, todas elas eram amarelas. Na segunda, 6.022 amarela, 2.011 verdes. Em qual proporção? 3 para 1. Para todas as características que Mendel analisou, na geração F2, ele sempre tinha uma proporção aproximadamente de 3 para 1. Bom, o que Mendel verificou então? Vamos analisar aqui os resultados de Mendel. Vamos avaliar em relação à cor da semente. Partindo de indivíduos puros, nós vamos cruzar uma semente amarela com uma semente verde, tá? Mendel fez o primeiro cruzamento, 100% da primeira geração, sementes amarelas. Quando Mendel deixa essa planta autofecundar no campo, o que ele observa na segunda geração de proporção fenotípica? 3/4 desses indivíduos são amarelos e 1/4 desses indivíduos são verdes. Mas e se Mendel pegar um indivíduo dessa geração e cruzar com um indivíduo verde? Quando Mendel faz isso, ele observa que 2/4 de indivíduos amarelos para 2/4 de indivíduos verdes. 2/4, simplificando, é meio, tá ok? O que Mendel fala sobre esse resultado, quando nós colocamos os genes para nós analisarmos, Mendel diz que o indivíduo com cor amarelo, o gene dele é Y grande, Y grande. E o indivíduo com gene verde, Y pequeno, Y pequeno, tá? Indivíduos puros, homozigoto dominante, homozigoto recessivo. O que nós temos como resultado desse cruzamento? 100% da descendência de F1 vai ser heterozigoto. Que cor? Amarelo. Se nós pegarmos esse indivíduo aqui e nós cruzarmos com um outro igual a ele, nós vamos chegar nessa proporção aqui, ó. 3/4 de indivíduos amarelos para 1/4 de indivíduo verde. E se nós pegarmos esse indivíduo aqui e cruzar com o recessivo, nós vamos ter 2/4 de indivíduos amarelo para 2/4 de indivíduo verde, ou seja, meio e meio, ok? O estudo de autofecundação revelou que subjacente, ou seja, por trás
da proporção fenotípica de 3:1 da geração F2 estava uma proporção mais detalhada, mais aprofundada, porém Mendel não visualizava, que é o que nós chamamos de proporção genotípica, e que ela estava numa proporção de 1:2:1. Um indivíduo homozigoto dominante, 2 indivíduos heterozigoto, 1 indivíduo homozigoto, tá? Bom, então o que Mendel fala? Olha só, né? O que nós achamos inicialmente? Nós achamos 3/4 de indivíduos amarelos, tá? Quando nós colocamos os indivíduos homozigotos dominantes e o heterozigotos juntos na característica, tá? O que nós fazemos? Nós representamos esse segundo alelo aqui com um traço. Toda vez que nós tivermos um único alelo do gene sendo representado e o segundo com um traço, significa que esse segundo alelo pode ser igual ao primeiro ou pode ser diferente, tá? Então, aqui nesses 3/4 aqui, quem é que tá aqui? Tá o homozigoto dominante e os 2 heterozigotos, tá? Por isso essa representação desse traço aqui, tá? Então, o que Mendel observou por trás dessa proporção de 3:1? Ele observou o seguinte: aqui nem todos os genes são iguais. Nós temos homozigotos e heterozigotos. Então, nós precisamos separar, porque o genótipo, nós separamos os genes que são diferentes. E nesse caso, o que nós temos? Nós temos 1/4 do homozigoto dominante, 2/4 do heterozigoto, que Mendel chama de impuro, e 1/4 do recessivo, né? Bom, qual é a explicação que Mendel dá para essa proporção de 1:2:1? A primeira explicação que Mendel dá é a existência do gene. Ou seja, a presença do gene ali, que são diferentes, né? Ele faz com que genotipicamente nós tenhamos que separar esses genes. Qual é a outra explicação que Mendel dá? A presença dos alelos. Por que eu separei o gene homozigoto do heterozigoto? Porque eles possuem alelos diferentes. E se eles possuem alelos diferentes, automaticamente esses genes são diferentes. Nas plantas, cada tipo de gene está presente 2 vezes em cada célula, constituindo o que nós chamamos de par de gene, tá? Uma outra explicação que Mendel dá é o aparecimento dos gametas, que toda vez que nós fazemos a separação do gene, nós estamos com isso, né, mostrando que tipo de gameta que aquele indivíduo está produzindo a partir daquele gene, né? E a outra coisa que explica esse evento está relacionado com a segregação igual. Os membros dos pares de genes, eles se segregam, né? Segregar é separar, né? Eles se separam igualmente para formar o gameta, né? E a última explicação que ele dá está relacionado com a fertilização aleatória. O que significa isso? Na formação do zigoto, os gametas, eles se combinam, né? Sem relação de qual alelo, né? De onde que ele veio, se veio do pai, se veio da mãe. Não existe um direcionamento para que isso aconteça, né? Bom, baseado nisso, nós temos aí o conceito da segregação igual. E esse conceito da segregação igual teve um reconhecimento formal como primeira lei de Mendel. O que diz a primeira lei de Mendel? A primeira lei de Mendel diz o seguinte: os 2 membros de um par de genes, eles se separam para formar os gametas, né? Como eu disse para vocês, Mendel usou o termo puro e impuro, né? Nós conhecemos hoje esse termo como homozigoto e heterozigoto. E um outro termo que nós temos agora, que é o que nós vamos trabalhar a partir dessa explicação, é o conceito de genótipo, que é a composição alélica de um indivíduo
ou de uma célula, seja o genoma inteiro ou o conjunto dos genes. Ou seja, eu estou me referindo, né, à composição, à sequência gênica que está lá presente no DNA e que, de certa forma, eu não visualizo isso. Bom, então o que Mendel sugere? Mendel sugere que o fenótipo ele não pode, de fato, exercer dominância. A dominância de um fenótipo sobre o outro é devido à dominância de um dos membros do par de gene, né, em relação ao outro. Então, a dominância ela está relacionada com o alelo presente no gene. Todas essas diferenças que Mendel trabalhou, com as características que ele observou, né, essas características eram heranças monogênicas, ou seja, um único gene estava envolvido. Isso significa que nesses organismos há um gene que afeta muito as características em questão, tá? Na verdade, para todas as características que Mendel trabalhou, né, um desses alelos, né, ele se manifestava e a sua manifestação impedia que o outro alelo ele aparecesse, né? Bom, hoje nós temos uma explicação para aquilo que Mendel não conseguiu visualizar, que é a base celular e molecular da genética mendeliana. De que maneira que hoje nós conseguimos visualizar o que Mendel não viu? Bom, primeiro, vamos imaginar que nós temos um gene aqui, né, representado pela letra A. O Azão aqui está sendo representado pelo alelo 1 e o Azinho pelo alelo 2. Só que quando nós olhamos a sequência de bases do alelo Azão, ela é diferente da sequência de bases do alelo Azinho. E essa diferença está onde? Está aqui, ó, nessa base aqui, ó. Se nós observarmos aqui, ó, a sequência aqui, ela vai seguindo a mesma. Adenina, timina, citosina, guanina. Só que aqui é uma guanina e aqui não é uma guanina. Quando isso acontece, nós falamos que esse alelo, por ter essa diferença, é um alelo mutante. E esse aqui é o alelo selvagem, que não sofreu mutação. Qual é o resultado disso? O resultado disso vai aparecer nos genes. Se eu tenho um gene homozigoto dominante, bioquimicamente, esse gene vai produzir uma enzima ativa. E essa enzima vai produzir uma pigmentação que vai dar a cor roxa. Uma proteína, melhor dizendo, que vai dar a cor roxa. E o heterozigoto? Bom, o heterozigoto, já que nós estamos falando de dominância completa, a presença do azão vai fazer com que ainda essa enzima seja ativa. E sendo ativa, ela vai produzir uma proteína que vai dar a pigmentação cor roxa. E o recessivo? E o homozigoto recessivo? Peraí, isso aqui é o que sofreu a mutação? Exatamente. Bom, se ele sofreu uma mutação, ele não vai produzir uma enzima ativa. A enzima vai ser inativa. E nesse caso, qual é a cor que vai aparecer? Não é o púrpura, é o branco. Bom, então como seria isso, né? O alelo tipo selvagem aqui é o azão, tá? E o alelo mutante, que é o azinho, a mutação aconteceu aqui. Mas ela poderia acontecer em qualquer outro lugar, tá? E acontecendo em qualquer outro lugar, poderia, né, impedir que a enzima se tornasse ativa. A nível celular, a primeira lei de Mendel, ela é explicada pela divisão celular. E nós vamos ver isso lá durante a meiose, né? O Mendel trabalhou com um único gene, né? Cruzamentos envolvendo uma única característica, partindo de linhagens puras, produz o que nós chamamos de monohíbrido, tá? Além da herança monohíbrida, Mendel trabalhou com herança envolvendo dois genes, a herança dihíbrida.